Salve, salve rapaziada, meus goleiros, minhas goleiras que seguem o canal Papo de Goleiro, começando aqui mais uma live do Papo de Goleiro hoje com o grande Fernando Praz, goleiro aí que jogou por Coritiba, Vasco, Palmeiras, agora no Ceará, e hoje o bate-papo é com ele. Fala, Fernando Praz! Oba! Boa noite! Boa noite, tudo jóia? Tudo bem? Muito obrigado por disponibilizar um tempinho aí para bater um papo com a gente. Fico muito honrado. Prazer é meu. Legal, legal. Vamos fazer um bate-papo bacana, falar um pouquinho aí de treinamento específico, falar da sua carreira, que é uma excelente carreira e tudo mais. E lembrando que nós já tínhamos batido um papo lá atrás, em 2016, e eu queria até perguntar algumas coisas para ver se algo daquilo que a gente conversou no passado mudou na sua concepção. Até para começar esse nosso bate-papo, lá em 2016 a gente tinha conversado, eu até tinha te perguntado se foi no Vasco que de fato você tinha surgido para o futebol. Você falou, poxa, realmente jogando muito, né? E aí você falou, o goleiro acaba demorando muito para criar uma visibilidade para o futebol. Você acha que isso mudou, o Braz, ou não? Ou continua difícil para o goleiro criar visibilidade? Não, eu acho que são duas coisas, né? Uma que o goleiro normalmente começa a jogar mais tarde, né? Um goleiro, os meninos aí com 18, 19 anos estão jogando profissional já, né? Um Sim. goleiro 24, 25, então quer dizer, é uns 5, 6 anos de diferença, né? Em compensação também o goleiro joga por mais tempo também, uns 5 anos a mais, de repente, que um jogador de linha, né? Então são dois aspectos. Um é esse, né? O jogador de linha também ele entra esporadicamente, entra 15 minutos, 20 minutos, joga um jogo, sai num jogo, volta a jogar. O goleiro não, o goleiro ele dificilmente tem revezamento de goleiro, né? O goleiro quando tem um goleiro titular, o reserva ele tem poucas oportunidades, né? É só ver, fazer um levantamento de quantos jogos um atacante reserva faz no ano e quantos jogos um goleiro reserva faz. Com certeza. E depois, além disso, tem também, se tu não está num clube de um dos grandes centros, né? Então, eu, por exemplo, eu uso sempre o meu exemplo e o exemplo do Vanderlei, né? Nós dois estivemos no Curitiba. Sim. E eu joguei 4 anos no Curitiba, o Vanderlei jogou 7, eu acho. E a gente foi ter uma visibilidade mesmo, né? Um reconhecimento quando foi para os grandes centros. E a gente não era mau goleiro e virou bom goleiro, né? Mas é questão da exposição na mídia, assim. Isso tem muito a ver também. Antes a gente tinha aquela questão do eixo Rio-São Paulo, que era o que mais era utilizado como vitrine. Aí o Rio Grande do Sul também passou a ser com o Grêmio e Inter lá. Você acha que mudou um pouquinho? Hoje o futebol, por estar mais ou menos equiparado no Brasil, né? Os clubes se ajeitando bastante em outros eixos. Você acha que isso mudou um pouquinho ou não? Então, em 85, o Curitiba já foi campeão brasileiro, né? Sim. Eu fui com o Curitiba para a Libertadores, ficamos na quarta colocação em 2003. Só que eu acho que hoje mudou muito por causa da internet, da informação, né? Hoje em Com dia, certeza. esses dias eu vi o campeonato Sérvio, Estrela Vermelha e Partizan. A gente vê o campeonato que a gente quiser, hoje na realidade a gente vê, né? Por streaming, né? A qualquer Então, hora. a qualquer hora. Antigamente tinha essa dificuldade também, ou tu via ao vivo ou não via, né? Só via os gols, só via os gols. E aí, para ver gols, ninguém vai contratar goleiro, né? Então, e uma das coisas que o goleiro melhorou o mercado dele na Europa, o brasileiro, foi isso também. Eu tive na Europa em 2005 até 2008, 2009. Portugal, né? E eu conversava muito com o pessoal lá por causa disso. O que aparecia dos campeonatos brasileiros antigamente eram só os gols. Então os caras vinham aqui no Brasil, pegavam os atacantes. Depois começou a aparecer os melhores momentos. Aí começaram a levar um que outro zagueiro, meio campo. Depois, quando começaram a passar os jogos todos, os goleiros começaram a ir muito, né? Então tem muito isso também. Por causa de hoje em dia, tu consegue acompanhar o goleiro desde do Bahia, desde o Ceará, até o Rio Grande do Sul. Se tu quiser, tu acompanha. Antes, dificilmente tu conseguia isso, né? Não, com certeza, com certeza. E acho que até por conta disso também, né, Praz? Não sei se você vai concordar comigo. Hoje a criançada quer ser goleira, né? Antigamente os goleiros eram aqueles que não iam bem na linha. Hoje tem uma porrada de molequinho que quer ser goleiro, porque eles têm mais facilidade de enxergar
todos os goleiros de vários estados e poder ter o seu senso crítico já desde pequeno, né? É, isso aí, é acesso à informação, né? Hoje eles conseguem, se eles quiserem digitar no Google lá, no YouTube, grandes goleiros, grandes defesas, eles vão ver verdadeiros shows, né? Antigamente, o que passava na televisão? Só gol, né? Então, ficava difícil do cara querer ser o cara que só toma gol, né? Exatamente. E hoje tem até os canais do YouTube que são canais para goleiro como o nosso aqui, Isso. que tá aí firme e forte. Ô, Praz, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente conversou lá atrás, em 2016, eu tinha te perguntado o que você sentia que faltava para o Brasil em termos de goleiros, né? E você tinha dito para mim, olha, o que eu acho é que o Brasil precisa começar a introduzir mais o goleiro dentro do esquema de jogo. E hoje a gente percebe que se fala muito sobre isso. O que eu queria entender é, está muito mais na fala ou realmente, de fato, os clubes estão trabalhando isso, os técnicos já assimilaram essa necessidade? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é um processo, né? Não é de uma hora para outra, né? Do 8 para 80. Eu acho que a gente já tem alguns treinadores que inserem o goleiro no modelo de jogo, no treinamento. Tem outros que querem que o goleiro jogue com os pés, mas não inserem no modelo de jogo, no treino. Isso é difícil. E tem os que não querem que o goleiro corra risco. Então, nós ainda temos as três situações. Porque se tu pegar o Neuer e trouxer aqui para o Brasil e botar ele num time em que o time não tem processos e padrões para o goleiro jogar, ele não vai conseguir achar linha de passe, ele não vai ter um jogo bom com os pés. Eu te garanto que isso em torno de 60%, 70% da capacidade do goleiro jogar com os pés ele tá no sistema e ele ter as rotinas e o time ter as movimentações e os processos para que se construa o jogo desde trás. E tem que ter o respaldo também, né? Porque é muito fácil a gente falar assim, olha, vou introduzir o goleiro no esquema de jogo, só que a primeira falha, porque falha vai acontecer, é natural isso. A primeira falha que acontece, joga a culpa no goleiro. Aí é muito fácil, né? E eu vi isso muito com o Valdés, né? O Valdés que começou com isso aí, né? Com o Pep Guardiola no Barcelona. E eu via jogos do Valdés, o Valdés saía para fazer cobertura 5, 6 por jogo, jogava com os pés, jogadas arriscadas, 5, 6 por jogo. Daqui a pouco chegava lá para março, abril, ele falhava num gol, numa cobertura. Aí os caras metiam o pau. Pô, mas, cara, tu tem 100 ações, tu tem 1 ou 2 erros, é normal. Só que a gente falou, os caras focam na quantos gols ele não salvou, fazendo a cobertura essa que ele errou, e quantos gols ele não criou, saindo jogando da maneira arriscada. Então, quer dizer, óbvio, tu tem que ter análise. Peraí, depois de um tempo do sistema implantado, tu tem capacidade de avaliar. Nós estamos fazendo isso, tá tendo 100 jogadas. Dessas 100, nosso índice de erro está sendo 30, 40. Não vale a pena. Né? Tu tem como mensurar isso. Sim. Se tu tiver tendo um índice de erros muito alto, tem que rever. Agora, tu não pode pegar um ou outro lance isolado e querer tirar um padrão de jogo ou colocar um padrão de jogo por causa de 1 ou 2 situações, né? Eu vejo que os clubes hoje têm aderido ao análise de desempenho, né? Até para medir essa situação. Agora, a minha grande dúvida é se isso realmente, de fato, tem sido eficaz, essa análise de desempenho, para entender essa necessidade. Isso acontece hoje no Ceará, por exemplo? Tem. A gente tem softwares, né, e programas e aplicativos que imediatamente após o jogo já tu pode olhar todas as tuas ações, né? Saída de gol, reposição, trabalho com os pés, trabalho com a mão, tudo tu tem acesso a tudo. Isso no teu próprio telefone, né? Isso é legal, né? Porque eu acho que não tem coisa melhor para um goleiro, para um jogador de futebol como um todo, poder enxergar o que ele está errando, né? E entender onde ele pode consertar, onde ele pode melhorar, ou de repente até onde ele pode dar uma segurada, que está indo um pouquinho longe demais. Acho que isso é muito legal. Coisa que não acontecia no passado, né? Eu tive em 2012, 2013 no Curitiba, nós já tínhamos os scouts, né? Só que o número frio é muito difícil de ser interpretado, né? Tem lá 50 passes certos e 1 errado. Mas como é que foram esses passes? Pois é. Passe para trás, passe para o lado, passe de 2 metros. E hoje, com os aplicativos, tu clica, vem os números e já vem as imagens, né?
Sensacional. E aí tu tem, óbvio, muito mais noção. Tu tem 50 passes, mas 45 passes foram de mais de 10 metros para frente, para diagonal. Então, os números com as imagens, assim, o dado em si, ele é burro, ele não serve para nada, né? Não, é verdade. O dado, quando tu filtra ele, tu transforma em informação, já deu um passo, já te serve. E a informação, quando ela é analisada e conceituada, aí ela vira conhecimento. Aí tu tem um dado lapidado que é o diamante, né? Que é o conhecimento, né? Mas é um processo que se faz, né? Muito legal. O Palmeiras já fazia isso também, Praz? Tinha. O Palmeiras tinha também. Tinha. Ah, que legal. Agora o goleiro é um bicho que se adapta, né? Porque você vem de outra geração, você já pegou várias mudanças no futebol, você pegou a mudança de que o goleiro não podia mais pegar a bola recuada com a mão, aí depois a introdução do goleiro com os pés, mudança de bola mais leve, oscilando muito mais, tal. Como é que você analisa essa situação e toda essa mudança do futebol, sempre, claro, para não priorizar o goleiro, obviamente. Mas você, por ter passado por outras gerações aí, ter entendido de forma diferente o modo de se jogar, como que você analisa essa evolução do goleiro? Eu sou um sobrevivente, vamos dizer assim, né? A minha base toda, até o primeiro ano de júnior, eu acho que eu fiz com a regra antiga, sem poder pegar a bola na mão, né? E aí, na fase final, já em que tu tá praticamente formado, vem a mudança de regra. E aí não é culpa de ninguém, né? É uma adaptação, uma evolução dos métodos de treinamento, né? Os treinadores de goleiro na época falaram assim, tá bom, não pode pegar a bola com a mão, vamos começar a trabalhar o jogo com os pés. Sabe qual era o treinamento? Tu ficava dentro da grande área, o cara ficava no meio campo, jogava a bola para ti, tu tinha duas opções. Ou pegar de primeira e devolver ela o mais longe possível, ou dominar e chutar ela para frente o mais longe possível. Quer dizer, esse era o conceito que se tinha na época do treinamento com os pés. Caramba! Porque não se tinha... Era tudo muito novo, né? Não se tinham modelos a ser seguidos. Hoje, aí o treinamento começou a evoluir. As pessoas foram vendo, né? Foram trocando ideias, trocando experiências. E hoje, o treinamento que o goleiro faz é como se fosse um jogador de linha. Tu participa de jogos reduzidos, onde tu serve de apoio, tu domina em 2 toques e passa, tu tem virada de jogo, tu tem a bola longa também, óbvio, tem situações de jogo que tem que ter. Com os 2 pés. Com os 2 pés. Então é muito mais... a regra evoluiu e a gente vai correndo atrás, né? E eu falando porque é muito mais fácil pegar desde o começo, desde a base, desde a formação, tu trabalhando com os pés e já com treinamento modulado para realmente eficaz, né? Eu, praticamente, na minha base, eu não fiz trabalho nenhum com os pés. O único trabalho que eu fiz é esse aí que eu tô te falando, de chutar a bola para frente. Então, eu tive que me adaptando. Eu tive até uma conversa com o Anderson, aqui no Ceará, que ele veio falar comigo depois, né? Falou, pô, Praz, queria te confidenciar uma coisa. Quando eu vim para o Ceará, eu falei, pô, uma das dificuldades que eu vou ter é de introduzir o Praz no jogo com os pés, né? E ele se surpreendeu com a capacidade, com a minha capacidade de jogar com os pés. Aí eu falei para ele, professor, eu não vou dizer que eu sou o melhor goleiro jogando com os pés, mas é porque eu estou sendo estimulado. Sim. Então, quer dizer, e ele ficou surpreso. Ele falou, pô, Praz, tu tem uma condição muito boa de jogar com os pés. Eu falei, pois mas tem que ser estimulado. E eu peguei poucos treinadores que me introduziam, que me estimularam a jogar com os pés, né? E eu acho que isso é estímulo. Um jogador de alto nível, ele consegue se adaptar, se tiver treinado. E eu sempre falei isso. Um exemplo é o pênalti que eu bati na final da Copa do Brasil. Eu não bati o pênalti porque eu sou maluco, porque eu acordei um dia e falei, vou bater o pênalti na final. Eu treinei para aquilo. Então, quer dizer, se tu treinar e o treino der resultado, tu tá apto a fazer. Agora, não vai querer inventar de nunca ter feito rotinas de jogar com os pés e falar, hoje nós vamos sair jogando aqui, tu vai jogar com os pés. Que nem eu falei, pode trazer o Neuer que ele não vai conseguir fazer. Exatamente. E assim, Praz, o goleiro que é um pouco mais experiente, ele acaba tendo uma dificuldade um pouco maior de se adaptar com essas mudanças? Eu acho que eu não vejo por causa da experiência, não. Eu vejo em relação à capacidade, a capacidade do atleta mesmo, porque também não é só estímulo, né?
Tu não vai pegar 10 goleiros, dar o mesmo estímulo para eles e eles vão responder da mesma maneira, né? Tem alguns desses 10 que não vão ter a mesma condição de jogar com os pés, outros vão ter uma condição boa, outros vão ter uma condição melhor. Então, é o estímulo, a consciência do profissional e é a capacidade técnica também. Exatamente. Até você falando por capacidade técnica, uma coisa que eu também ia te perguntar é se você concorda que o Brasil continua sendo um dos países que tem os goleiros mais técnicos do mundo. Concordo. A nossa escola é muito técnica. Eu posso falar porque eu tive em Portugal, né? Vi de perto o treinamento lá. Tinha muito treinador da escola do leste europeu, né? Sérvio, russo. Então, tinha essa escola também lá. E eu tive na Alemanha, fui ver um treino do Bayern de Munique. Também a parte técnica é totalmente diferente. Totalmente, né? Eles fazem aquela entrada com as pernas abertas. Eu acho uma loucura isso, cara. Eles tiram muita defesas que a gente faz 2 tempos para controlar ela, ou então direciona ela. Eles fazem de punho fechado, com soco na bola mesmo, né? Então tem o Brasil, na minha opinião, claro, é questão de gosto, né? Sim. Eles podem dizer que a técnica deles é melhor que a nossa, mas eu acho que a nossa técnica é mais refinada que a técnica deles. Eu concordo também. E eu até queria saber de você, qual a escola que você acha que se assemelha um pouquinho mais com a nossa? Porque a escola alemã a gente já percebeu que é uma escola bem diferente, né? Totalmente diferente. Eu acho que a escola da Espanha, a italiana, acho que são se assemelham mais com a nossa. Legal. E agora, com relação a treinamento específico, quando você bateu um papo com a gente, você disse que nunca tinha tido um treino tão parecido, né, lá em Portugal com o que você tinha aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, muito mais repetições na época, né? E lá, bolas bem mais direcionadas, menos quantidade de bola, mais trabalho dentro do gol. Você acha que isso mudou? Hoje, o Brasil, como que você trabalha mais hoje o treinamento específico aqui no Brasil? Mudou bastante. Tá caminhando para esse modelo também. De menos repetições. Porque antes eu acho que no Brasil se dava muita repetição, muita carga, muito volume. Muito. Porque tu tinha que trabalhar força, trabalhar potência, trabalhar resistência. E hoje, com a parte de academia, tu consegue trabalhar isso com muito mais eficiência, sem comprometer o gesto técnico, porque tu vai trabalhar força, vai chegar uma hora que a tua perna vai estar muito inchada, tu vai continuar trabalhando a valência, a força, mas tu vai perder gesto técnico. E além de ter, para tu fazer 100 saltos, impacto no joelho, tornozelo, ombro, então tem muito trauma. E hoje na academia, com os aparelhos que tem, tu consegue trabalhar isso sem trauma nenhum, preservando muito mais a articulação. E no campo, é mais ou menos no olho, né? Tu vai traçar uma carga, tu não sabe exatamente qual a carga que tu tá dando, tu não sabe qual a resposta, a força que o jogador tá gerando, né? Nos aparelhos de hoje, cara, tu faz o exercício, ele te dá o pico de força, o pico de potência, quando começa a cair, que tu já tá fadigando, então tu não treina mais nem menos. É o ideal. Te dá certinho a carga de treino. E antes, no campo, por mais que tentasse se mensurar, era mais no olho mesmo. Você falou do gesto técnico, Braz. Uma coisa que a gente tem percebido é que hoje os treinamentos específicos que os treinadores estão aplicando aqui no Brasil, estou falando de Brasil, né? A gente percebe que tem uma redução da parte técnica e um aumento na situação de jogo, enfim, coisas mais próximas daquilo que você vai encontrar dentro do jogo. Como é que você enxerga essa mudança, esse menos técnico, mais situação de jogo? Eu acho, falando de profissional, eu acho que isso é válido, né? Porque, óbvio, tu sempre vai melhorar uma coisa ou outra. Eu mesmo, com 42 anos, continuo melhorando alguma outra situação. Mas é difícil tu corrigir parte técnica de um goleiro com 20 e poucos, 30 anos. Então, eu acho que no profissional tem sentido fazer situações de jogo, que é o que tu vai usar. E até porque no profissional, tudo bem, tu prima pela técnica, mas, na verdade, o que vale é a eficiência, né? Sim. É a eficiência. Resolver o problema. É o que eu falo, é a bola não entrar. Se tu tirar de cabeça, de costa, de pé, beleza. O segundo ponto é fazer a técnica correta, né?
Então, mas na base eu acho que ainda principalmente até júnior, a preocupação com o gesto técnico é importante. Eu achei muito legal isso que você está falando, porque eu concordo, eu acho que o profissional ele entra numa questão assim de manutenção do gesto técnico, né? Não precisa ser algo que você vai corrigir, que vai mudar alguma coisa num atleta que já está formado. Agora, o que me preocupou, Praz, é que eu estive em algumas escolinhas de futebol em que já existe o trabalho para os goleirinhos, né? E eles não estão dando nada de técnico para o goleiro. Aí eu fiquei preocupado, porque eles estão formando, eles ainda estão crescendo, e sem técnico é complicado, né? É mais ou menos que nem tu vai para a Europa, vai lá fazer um estágio de um mês com o Klopp, com o Guardiola e com o Mourinho. E aí tu volta aqui no Brasil, tu quer aplicar o que tu viu lá. O conhecimento tu adquire, as informações. E aí tu tem que pegar essas informações e transportar para a tua realidade, né? Algumas coisas tu vai poder aplicar literalmente igual, outras tu vai ter que adaptar, outras tu não vai poder aplicar. É que nem no treinamento. Por mais que eles vejam os goleiros profissionais jogando, mas eles têm que adaptar o treinamento para a criança, né? Porque tu tá trazendo um cara que está pronto para uma criança. A mesma coisa é usar uma comparação fraca. Tu vai treinar um maratonista, tu não vai botar ele a correr 42 quilômetros no primeiro treino. Ele morre. Tu vai ter que começar a fazer uma base para depois, no fim do processo, ele vai correr os 42 quilômetros. Então, na formação do goleiro é mais ou menos isso. Tem estágios que tu não pode pular, né? Tu não pode querer dar o treinamento de profissional para um menino que está começando agora. Perfeito, perfeito. Agora, com relação às lesões, né, e recuperação pós-treino, recuperação pós-jogo, que a gente sabe que existe, né? A gente sabe que um goleiro um pouco mais experiente, ele tem uma recuperação mais lenta, obviamente, uma questão biológica, do que um garoto, né? Um garoto com 18 anos. Nesse sentido, o treinador de goleiro, ele adapta o treino para que você não tenha nenhuma lesão, ou ele pega lá e não, vamos embora, nosso treino é esse, vamos que vamos e seja o que Deus quiser. Então, eu vou falar por mim, né? Porque eu sou um cara com mais de 40 anos, então eu tenho uma experiência, tenho uma liberdade para conversar com todos os meus treinadores de goleiro, né? Claro. No Palmeiras, inclusive, a situação de treinar em dia de jogo e treinar no dia após o jogo, foi eu junto com o Oscar que introduzimos, né? Aí virou meio que uma linha de trabalho do Oscar. Porque isso depende de cada um, né? Eu, apesar da idade, hoje, fisicamente, eu estou melhor do que mais novo. Daí vão dizer, mas por que isso é papo? Não é papo. Porque eu, quando mais novo, eu não tinha acesso a trabalho de força, nem a trabalho de potência e nem a equipamentos de musculação. Eu fui tomar suplementação alimentar com 30 anos. Caramba! Então, quer dizer, não que eu tivesse mal fisicamente quando era mais novo, mas eu fiquei subaproveitado fisicamente. Então, quer dizer, agora que eu consegui acesso a tudo isso, muito embora eu esteja com uma idade avançada, eu tive uma evolução física porque, de repente, eu estava em subrendimento físico, né? Os meus índices de força, que hoje a gente tem capacidade de medir, porque é no computador, não tem como tu roubar. Tu falar que tá fazendo mais, não tem como. Os meus índices de força, o Palmeiras comprou as máquinas, acho que em 2014, 15. De lá para cá, a minha ideia era manter, não perder força, né, por causa da idade. Eu aumentei em torno de 20% a minha força, a minha potência. Caraca! Quer dizer, tudo por causa de trabalhos de tecnologias que chegaram novas do futebol. De repente, um menino que pega isso hoje, né, subindo. Se eu tivesse isso desde o começo, provavelmente hoje eu estaria num declínio físico, porque eu teria atingido o meu ápice físico antes, né? Exatamente. Então, hoje eu treino depois de jogo, eu faço minha recuperação ativa, eu treino basicamente 60%, 70% do treino do goleiro que não jogou. Mas isso é muito relativo, porque eu conheci já meninos mais novos, 25, 26, 28, 30 anos, que depois do jogo não treinam. Vão fazer só aquele regenerativo, porque dizem que se treinar eles estão mortos para o próximo jogo, não conseguem recuperar. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Legal, muito bacana a gente saber disso até. E aqui eu queria mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente. Tem um fanzaço teu aqui, que é o Guga Machado. Ele é goleiro do futsal da seleção brasileira
do Futebol de 7. E mandou um abração para você aqui, tá super empolgado assistindo a live aqui. Opa, um Grande. abraço. O Praz, me conta um pouquinho como é que é a sua rotina de treino hoje no Ceará. Fora isso que você acabou de falar, né, do pós-jogo, são treinos que vocês fazem diariamente, obviamente, mas ele é dividido por físico. Como é que vocês fazem hoje? Hoje o calendário não te dá mais condição de fazer só físico, né? Nem na pré-temporada. Na pré-temporada, tu até tem alguns treinos de força máxima, mas ainda assim tu vai para o campo e faz uma transferência com bola, né? Não tem mais o treino puro físico. Claro que o objetivo principal do treino é lá dentro da musculação, mas tu sempre faz alguma coisa com bola. Legal. Desculpa, pode falar. Não, e aí depois da pré-temporada, aqui, principalmente no Ceará, jogo quarto domingo, em fevereiro e março eram 9 jogos por mês. Então tu não tem semana cheia, não tem nenhuma semana cheia. Então, por isso que tu tem que... E a minha conta é a seguinte, se eu fizer um treino muito leve na véspera do jogo, jogar, e no dia seguinte ao jogo, eu fizer só um regenerativo, tudo bem, o jogo tem uma exigência mental, né? Mas, vamos dizer, o jogo é no sábado. Na sexta eu treinei intensidade baixa, no sábado foi o jogo, e no domingo, regenerativo ou folga. São 3 dias. Se fizer isso em uma semana, são praticamente, vamos botar 5 dias de baixa intensidade. Sim. Então, quer dizer, se tu soma isso num mês e num ano, dá muita coisa. Dá muita coisa. Então, por isso que eu gosto de treinar. Se o jogo for à noite, eu treino no dia do jogo. E se o jogo não foi tão exigente, tão desgastante, no dia seguinte eu treino normal. Porque senão eu vou perder numa semana por baixo 2 treinos, que são os pós-jogo, né? 2 treinos. Faz todo sentido. Em um mês, são 8 treinos. Numa temporada com 10 meses, são 80 treinos. 80 treinos. Se tu for ver, são quase 3 meses, cara. Cara, é muita coisa. Então, quer dizer, tudo bem que tu não vá treinar os 80 treinos, mas que tu faça um jogo sim, tu treina normal depois do jogo, outro jogo não. Tu te dá uma folga por semana. Já são 40 treinos, é um mês e meio de trabalho. Então, isso faz muita diferença. Cara, muita diferença. Faz mesmo, verdade. Faz todo sentido o que você está dizendo. E uma coisa que eu tenho dúvida aqui, goleiros que já tem um pouco mais de experiência, como você, que já é um goleiro de muito nome, que é ídolo, tal. Você participa dos planejamentos com o treinador de goleiro para definir o que vocês vão trabalhar durante a semana ou durante o mês, não sei. Existe isso ou não? Ele faz o planejamento dele lá com a equipe dele e traz para você e você executa? Como que funciona? Não. Quem faz o planejamento é o treinador, né? Eles são formados em educação física, né? Então, eles que fazem o planejamento, é a base do treino, o principal do treino. O que o goleiro pode fazer, o que a gente faz é dar alguns complementos de acordo com a individualidade, né? Porque ele tem mais ou menos o que tu precisa, mas tem algumas coisas que são feedbacks do atleta, né? Por isso que é importante ter uma sintonia com o treinador, porque às vezes não, na maioria das vezes ele não consegue ter uma percepção total do que os 4 goleiros estão precisando. E outra coisa, esse treinador que eu tive em Portugal, ele já falava, não é possível tu dar o mesmo treino, exatamente o mesmo treino para os 4 goleiros. Os 4 não vão ter as mesmas características, não vão ter as mesmas virtudes e os mesmos defeitos, e não vão ter as mesmas valências físicas, as mesmas necessidades. Exato. Então, a base do treinamento é a mesma, mas cada um tem que ter um complemento diferente, né? Perfeito. Até porque cada um tem uma necessidade diferente, né? Biológica, técnica, enfim, né? E tu também não pode descuidar e focar o teu treino só em cima do teu goleiro, que, entre aspas, é o titular. Sim. Né? Porque senão tu acaba priorizando o goleiro titular e daqui a pouco tu acaba dando o treino que o goleiro titular precisa, mas para os outros goleiros que não estão precisando do mesmo treinamento, né? Perfeito, concordo. Agora, hoje a gente tem visto que os treinadores de goleiro estão introduzindo bastante treinos cognitivos para fazer o goleiro pensar, ter uma boa tomada de decisão, né, velocidade de reação e tudo mais. Como que você enxerga esses trabalhos que estão sendo feitos? Não, eu acho que essa evolução é importantíssima. Porque começou lá atrás,
que o treinador goleiro ele só chutava a bola. Sim, Chutava a bola para o cara defender. Então, depois ele começou a introduzir trabalhos diferentes, situação de jogo, chute cruzado. Primeiro era só chute frontal. Chute cruzado, chute com desvio, chute com barreira. Barreira. E aí depois... e o goleiro tinha que dar o jeito de chegar na bola. Aí depois com a evolução, ele foi te dando exercícios para te possibilitar ter condições de chegar nessa bola. E aí isso vai evoluindo com a ciência do esporte também, né? Hoje tem um monte de materiais que tu pode introduzir no treino, aqueles muros com imperfeições para a bola desviar, boneco, aquelas luzes para treinar a velocidade de reação, cones, barreiras, números. Então, eu acho que isso é muito válido. E essa variação de treinamento te tira de uma coisa mecânica e robótica, né? Porque às vezes também tu entra numa sequência de treinos que tu faz meio que automático as coisas, tu não raciocina para fazer os movimentos. E é importante ter essa parte do raciocínio também. Exatamente. Antes de você responder essa pergunta aqui que os nossos amigos do Brothers da Bola mandou, eu queria só perguntar. Até deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque olha, chegou muita mensagem bacana, muita coisa legal mesmo. Todo mundo falando, olha, o Praz é ídolo do Verdão, o pessoal falando do vovozão. Enfim, você conseguiu, né? Você tem um carisma muito grande, por onde você passa, você deixa essa sua marca. Então tem torcedor do Vasco aqui mandando abraço, gente pedindo pra você voltar pro Palmeiras. Como é que você lida com tudo isso? Bom, acho que isso é a coisa mais legal, né? Eu sempre falo, óbvio que a gente é profissional, a gente quer ser remunerado e bem remunerado para fazer a profissão, acho que todo mundo quer na sua profissão. Claro. Mas tem coisas que por mais bem remunerado que tu seja, tu não compra, né? Tu não pode exigir que as pessoas te admirem, que as pessoas gostem de ti, que as pessoas te respeitem. E mais do que admirar o profissional, acho que o que me deixa mais feliz é o respeito e o carinho que as torcidas têm por mim. Muito legal. Só essa questão de treinamento específico, acho que caiu aqui. Gente, fiquem por aí. O Fernando Praz caiu aqui, tá? Mas ele deve voltar. Vamos aguardar um pouquinho. Tem muita mensagem aqui. Tá difícil de conseguir ler a mensagem de todos, porque de verdade é muita coisa. E o Fernando Praz é um cara super inteligente. Então o papo com ele aí tá fluindo. Fiquem por aí que ele vai voltar, tenho certeza. É algum problema que deu aqui. Ó, já vou ler a sua mensagem aqui, tá bom? Pessoal do Brothers da Bola. Vou até tirar um pouquinho daqui da tela. Vamos aguardar a volta do Fernando Praz aqui. Deixa eu ver se já tá por aqui. Ah, voltou. Vamos lá. Já voltou aqui. Vamos conectar ele de novo. Guardando aí. Já tá chegando. Fiquem aí, gente. Fernando Praz tá de volta aí. Tá chegando. Tá conectando. Muito bacana esse bate-papo aí. Tá bem legal mesmo. Muita gente, né? Muita gente fazendo lá. Ô, Fernando, caiu. Desculpa. Voltei. Você estava falando aí do carinho aí do pessoal, né? Então, é muito legal o carinho e o respeito que os torcedores dos times que eu joguei têm por mim, né? Com certeza. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta agora com relação a... Só pra gente finalizar essa parte aí de treinamento específico. O que você considera hoje o trabalho mais importante para você? Que hoje você necessita, que para você é o ideal hoje? Bom, a gente está conversando da parte técnica. Eu estou com 42 anos, eu já estou formado na minha parte técnica. Né? Eu posso refinar algumas coisas, mas já estou formado. O que com a idade tu perde? A partir dos 30 e poucos anos, tem a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. A resistência tu não perde. A última valência que tu perde, né? Tu pode ver os corredores de 100 metros, são todos novos. Sim. Os maratonistas, que são resistência, tem cara de 40 anos correndo, né? Então é a potência, é a força versus a velocidade. Então o que eu mais trabalho, o que eu mais me pego nisso, é potência. Então meus trabalhos que eu faço são todos trabalhos com bastante carga, pouca repetição e muita velocidade. Em tudo que eu treino, eu não faço
eu não faço corrida na esteira longa, eu não pedalo, eu não faço... Tudo que eu faço são, no máximo, 15, 20 segundos com carga, com inclinação na esteira e com velocidade. Por isso está voando. Ó, a pergunta do pessoal do Brothers da Bola, como é que foi a receptividade do pessoal aí do Ceará? Foi fantástica, foi fantástica. A torcida do Ceará é enorme aqui, né? Ainda tem a torcida do Palmeiras, a torcida do Vasco, mas fui muito bem recebido, impressionante. Minha família, quando chegou aqui, também ficou surpreendida com o carinho e o respeito que o pessoal aqui teve por mim, até de outros clubes me desejando uma boa chegada ao Ceará, perguntando se eu tinha gostado, que eles estavam torcendo por mim. Então foi uma recepção muito, muito calorosa. É legal, você é uma pessoa muito querida no esporte, né? Isso conta muito, né, Praz? Isso faz muita diferença, né? Eu acho que eu sempre defendi com unhas e dentes os clubes que eu joguei, né? Eu sempre fui um cara que vestia a camisa e sempre gostei de me identificar com o clube, né? Eu vivo o clube intensamente, né? Eu não vou lá só treino, só jogo. Eu gosto de viver o clube, o dia a dia. Mas para isso eu nunca precisei desrespeitar e fazer média desrespeitando outro clube, né? Porque às vezes o cara quer fazer moral com a torcida dele, ele vai na onda do torcedor e desrespeita o outro clube. Eu nunca precisei fazer isso, nem vou fazer. Eu acho que por isso também que de repente eu sou respeitado por outras torcidas também. Com certeza. Além de ser um ótimo goleiro, tem toda essa questão aí. Agora, quando o Palmeiras conseguiu ali... O Palmeiras sempre foi conhecido por ter excelentes goleiros, né? Talvez um certo período ali na saída do Marcos, até a sua chegada, teve alguns altos e baixos, alguns goleiros que foram bem, outros nem tanto, e não demorou muito. Quando você realmente vestiu a camisa do Palmeiras, a torcida falou, encontramos o nosso goleiro, né? E aí, depois disso, o Palmeiras ainda trouxe o Everton, trouxe o Jailson, e vocês fizeram ali, os três, uma disputa bastante sadia. E eu queria entender como é que foi essa disputa e, de repente, quando você percebeu que os outros goleiros também estavam se destacando, como que funciona isso para um goleiro de alto nível como você e de grande capacidade? É uma pergunta do Guga Machado, tá? Eu nunca, em nenhum clube eu me senti titular absoluto, nunca. Acho que por isso que eu consegui ser titular 4 anos no Curitiba, 4 anos no Vasco e praticamente 5 anos no Palmeiras, né? E quando tem a concorrência alta, é normal, ainda mais goleiro, né? Um treinador ou outro tem uma preferência específica por um, né? Sendo todos goleiros de alto nível, é mais do que natural que não tenha um que reine absoluto, né? Eu acho que isso se aplica muito ao Palmeiras, né? Se aplicava muito ao Palmeiras na época que eu estava lá. Ô Praz, 2016, a gente pode dizer que foi o ápice da sua carreira? Foi a fase que você estava em melhor condição, enfim, até aconteceu o problema da lesão e você nem conseguiu participar da Olimpíada, no qual você havia sido convocado. Podemos dizer que 2016 foi o ápice ou não? Ou você se sente hoje na melhor fase da sua carreira? Não, eu acho que 15 e 16 foram 2 anos maravilhosos, né? É que é muito difícil tu mensurar assim a fase de um goleiro, porque tu depende muito do time. Eu penso assim. É verdade. Às vezes o goleiro tá pegando muito, mas o time tá mal, tá lutando para não cair. Daí tem uma fase que é vencedora, o cara vai automaticamente dizer que aquela fase foi a melhor da carreira, né? Sim. Mas acho que 15, 16 fica muito latente por causa disso, né? A fase que o Palmeiras voltou a vencer, né? Eu titular do clube, convocado para a seleção, capitão. Então é natural que se veja como uma grande fase. Mas, sinceramente, eu me sinto muito bem hoje. Não sinto fisicamente diferença nenhuma para a época que eu estava no Palmeiras, que eu estava jogando. Me sinto muito bem. E tá mais experiente, né? Que isso é bom. O goleiro é como vinho, né?
Tem uma pergunta bacana aqui do Eduardo Bragalha, ele tem uma academia de goleiros no Rio Grande do Sul, muito legal, um abraço pro Edu. Ele perguntou como é que você lidou com o corte, né? Você estava com tudo programado, ia ser o nosso goleiro na Olimpíada e de repente teve o problema da lesão. Como é que você lidou psicologicamente, enfim? Cara, eu acho que como é um baque para qualquer um, né? Se eu fosse novo já seria difícil, porque é a chance de ir para a seleção. Se eu fosse novo eu ainda teria a chance de voltar. Com 38 anos acho que é pior ainda, porque a chance de voltar é para gente nula, né? Muito embora em 2017, quando eu voltei a jogar, né, com regularidade, depois de um jogo contra o Santos na Vila Belmiro, que eu fui muito bem, entrevistaram o Tafarel e ele teria dito que ficava feliz por me ver voltando a jogar em alto nível e que jogando em alto nível, óbvio que eu seria um dos nomes que seriam observados, né? Mas foi uma frustração muito grande, porque era a Olimpíada, né? Um título que o Brasil não tinha. Em casa ainda, né? No Brasil, a Olimpíada. E a minha primeira convocação. E, pô, um ambiente fantástico, né? Nós treinamos na Granja Comari. Quer dizer, eu vivi todo esse ambiente da seleção. E aí vem uma frustração muito grande. E o complicado são os primeiros dias, até tu assimilar, até tu conseguir ultrapassar esse, vamos dizer, esse luto, né? E aí depois, quando tu tá mais calmo, as coisas clareiam e tu entende que é uma coisa que aconteceu, que tu não tem poder nenhum sobre aquilo que passou, só sobre o que vem pela frente. Exato. E aí tu tem que tentar ver o lado bom, né? E tentar colocar metas para conseguir mudar o futuro, porque o passado já era, não tem o que fazer, né? Te serve só de lição. E isso se aplica muito aos gols que a gente leva dentro de campo, né? Você toma um gol, não adianta ser. Foi falha minha. Se você for remoer aquele gol dentro do jogo, vai tomar o segundo, o terceiro e assim por diante, né? Falhar uma vez é ruim, falhar duas, três é pior. Pior ainda. E essa fase da seleção brasileira foi bacana, né, Praz? Porque se você levar em consideração que a Olimpíada existe uma limitação de idade, né? E os caras chamaram, te convocaram, ou seja, realmente você era o nome ali que as pessoas esperavam, né? Mas como. E a gente Isso acaba sendo um título também para você. E a gente tinha outros grandes goleiros, né? Claro, o Ederson e o Alisson não podiam ser, não iriam ser convocados porque os clubes europeus não liberam, né? Conseguiram liberar o Neymar por um acordo, né? Marquinhos por um acordo, mas o Ederson e o Alisson não seriam liberados, né? E então, pô, a gente tinha muitos goleiros bons, né? Sim, muitos. Jefferson, Cássio, Marcelo Groi, Fábio, Vitor. Vou citar aí. Todos em alto nível. Todos em alto nível. E o limitador de idade, né? Então, e ainda era troca de comando, né? Assumindo um comando novo na seleção. Então, um título da seleção olímpica também poderia abrir portas para alguns jogadores para a seleção principal, né? Mas foi um momento muito, muito legal para mim. Legal. Qual que foi o maior desafio da sua carreira? Cara, acho que o maior desafio foi o começo da carreira. Começo. É muito duro, né, Praz? É difícil chegar e passar por essa peneira, esse funil que é para chegar no profissional, né? São muitos jogadores que, se eu pegar todos os goleiros que tiveram comigo durante a minha formação no Grêmio, durante os 10 anos, pô, sei lá, dá mais de 20 goleiros. Isso falando da minha idade, né? 78. Sim. Tinha os 80, tinha os 79, tinha os 77, 76, tu pegava 2, 3 anos para baixo, 2, 3 anos para cima, são mais 60 em cada. Então são 120, são 150 goleiros que passaram. Poucos chegam no profissional. E depois de chegar no profissional, menos ainda jogam em times da elite, né? Então, sem dúvida nenhuma, o mais difícil é o começo. E muitos goleiros bons acabam ficando para trás, né, Praz? Muitos goleiros melhores que eu. É impressionante isso. Agora, falando um pouquinho de pôquer, né? Até queria mandar um grande abraço pro Carlão da Pôquer, ele que viabilizou esse nosso bate-papo aqui. Abração pro Carlão e pra Pôquer. Você era Pôquer, saiu da Pôquer e agora retornou. Como que a Pôquer te ajuda nisso, né? As luvas da Pôquer. De que forma que você avalia o material Pôquer hoje? Eu posso falar porque eu conheci a Pôquer lá do começo, quando nem luva tinha ainda, né? Era só roupa.
Eles eram os importadores, representantes da Reusch, né? Isso mesmo. E a Reusch começou a mandar as luvas, eram umas luvas boas da Reusch, com um dedo azul escuro, assim, muito boas. E aí depois começou a vir uma com a costura, em vez de ser para fora, de ser para dentro, para fora, e um azul mais celeste, como do teu boné, assim. E aí a gente começou a ver que não era a mesma luva, né? Aí a luva feita na Argentina. Sim. Era um outro modelo. Foi super aí, criticada, viu, essa da Argentina. Isso aí. Não, era muito frágil, não era uma luva de qualidade, não. E aí, nisso, eu fui para Portugal. E nesse meio tempo, a Poker resolveu fazer ela mesma as luvas dela, né? Em vez de ser representante da Reusch. Começou a desenvolver as luvas. E aí, quando eu voltei de Portugal, eu já peguei, depois de 4, 5 anos, a Poker com ótimas luvas, né? E quando eu voltei de Portugal para o Vasco, eu comecei a parceria com a Poker. E hoje as luvas da Poker, elas são tops e de alta tecnologia, não perdem nada para nenhuma luva estrangeira, né? Importada. É o que eu falo, quem conheceu a Poker lá no começo é uma coisa, quem vê a Poker hoje é totalmente diferente, porque evoluiu demais, tá? Excelente, eu adoro, eu não troco de forma alguma. Deixa eu te mandar... Exatamente, já tem uma... Que nem os goleiros, evoluíram muito. Tem uma mensagem aqui do Paulo Sérgio, ó, que foi goleiro do Roma, tá dizendo que você é muito fera. Mandou um abraço aí. Júlio Sérgio. Júlio Sérgio, desculpa. Júlio Sérgio. Tô lembrando do Paulo Sérgio da década de 80 aqui, ó. Um abraço pro Julião. O Júlio virou treinador de goleiro também, né? Ah, é? Tem umas imagens legais lá no Instagram dele. Ah, legal. Ô Praz, me fala uma coisa. Quando a gente entrevistou o Júlio César, que está hoje no Bragantino, ele falou quando ele saiu do Red Bull. Pois é. Ele saiu, quando ele falou que quando ele saiu, deixou o Corinthians e foi para lá, na cabeça dele tinha uma certa resistência. Poxa, eu estou saindo do futebol de São Paulo, indo para o futebol do Nordeste, né? Não tem a mesma visibilidade. Mas quando ele chegou lá, ele viu uma coisa completamente diferente, aprendeu muita coisa e falou que deve muito ao Nordeste. Como você enxerga a sua saída do Palmeiras pro Ceará? Eu acho que a questão da visibilidade não dá para negar, né? Mas isso não é culpa do clube, da torcida, pelo clube ser menor ou não. Isso não tem nada a ver. São todos clubes grandes aqui. Sim. E de camisa, tradição, só que a visibilidade é a imprensa que dá, né? E aí a imprensa realmente não dá a mesma repercussão do que acontece aqui, porque acontece no centro do país. Isso é óbvio, não é só com futebol, é em tudo. Mas o futebol nordestino, falando do Ceará, né? Tem outros clubes aqui também que estão passando por essa reestruturação. Fortaleza tá indo bem pra caramba. O Bahia também. Bahia. Eles vão acabar. Eu acho que é o centro de futebol que mais tem a desenvolver e a crescer com potencial é o Nordeste. E eu acho que eles vão acabar ocupando o espaço, não sei de mídia é difícil, né? Mas o espaço desportivo de alguns clubes de grandes centros que teoricamente tem mais visibilidade, os clubes do Nordeste, alguns clubes vão acabar ocupando esse espaço desportivo, falando esportivamente em termos de resultado e de conquistas dentro de campo. Tomara, sabe por quê? A gente vai começar a ver uma coisa mais igualitária dentro do futebol, que é importante, né? Então, e é muito por causa da gestão que esses clubes estão fazendo, porque tem camisa, tem camisa, tem torcida e o mercado também está vendo que são clubes com potencial de gerar receita. O Ceará esse ano vai ter a maior receita da história e o maior orçamento da história. Olha que legal. O Ceará é um clube que não tem dívida. Isso no Brasil é impossível. O Ceará comprou um CT para a categoria de base com 6 ou 7 campos e pagou em 2 anos, já está quitado. Olha que legal. Quer dizer, o Ceará tem a marca própria de uniformes. O Ceará, dentro de um projeto, ele reassumiu toda a gestão do sócio torcedor e das franquias, das lojas, né? Agora a gestão toda é do clube. Então tá mudando muita coisa. Tá no caminho certo. E a gente torce para que isso continue. Agora, eu sei que você foi campeão de tudo, teve muito título, teve muito jogo maravilhoso, ganhou o troféu de melhor goleiro em várias situações, revista, jornais, que a gente
pesquisa por aqui e vê. Agora, eu queria entender qual que é a sua grande meta ainda, Praz? Sabemos que você já está caminhando logo, logo para o seu final de carreira, né? Qual que é a sua grande meta? Ganhar. Levantar a taça. Levantar a taça. Né? Ganhar o maior número de títulos possível, qualquer título que seja. Que legal. Quando, é um vício, né, cara? Depois que tu... É que nem doce pra mim, né? Depois que tu prova, tu não consegue... Não quer parar. Não tem sensação igual a de do juiz apitar o fim do jogo e tu conquistar um título. Não importa o título que seja. É uma sensação que eu sempre falo. Ganhar dinheiro depois, tu pode ganhar dinheiro de qualquer jeito. Tu pode ser segurança, tu pode ser engenheiro, tu pode ser motorista, tu pode ser advogado, tu pode ganhar na loteria, tu pode ganhar dinheiro de qualquer jeito. Então, o dinheiro, outras profissões te dão, além do futebol. Agora, isso de ser campeão, de vencer dentro de campo, isso só o futebol. Só o futebol te dá. Então, tu tem que aproveitar enquanto tu joga. Porque, como eu falei, dinheiro tu ganha depois de outra maneira. Agora, essas sensações de ser campeão é só o futebol. E quem falou, eu que estou na reta final da minha carreira, eu dou mais valor ainda a isso. É que nem tu tá saindo de férias. Os primeiros dias tu tá nem aí, quando vai chegando no fim das férias, tu quer aproveitar cada minuto. E é mais ou menos isso. É mais ou menos isso que acontece comigo. Legal, muito legal. Tu já pensou em, depois de parar a carreira, de repente ser técnico de futebol? Já passou pela cabeça? Não. Não? Não vou. Provavelmente eu não vá trabalhar no futebol dentro de campo, não. Se eu trabalhar no futebol, vai ser fora. Entendi. Ô, Praz, olha só, olha que pergunta que fizeram. É óbvio que você não vai responder isso, mas eu só vou fazer a pergunta. O Deca palmeirense, que time que você torce? Eu torço para Curitiba, para Vasco, para Palmeiras, para Ceará. Não adianta, tu acaba. É que eu não fiquei pouco tempo em nenhum time, né? Sim. Eu fiquei 10 anos no Grêmio. Nossa. 4 anos no Curitiba, 4 anos no Vasco, 7 anos no Palmeiras. Então, cara, não tem como tu sair e não levar um pedacinho de cada time contigo, né? Verdade. Meu caro, te agradeço muito. Eu só queria que antes da gente encerrar aqui, daqui a pouco o Instagram derruba a nossa live, 1 hora certinha eles derrubam. Eu queria só que você desse um recado para quem está assistindo a gente, que é goleiro, está começando agora, ou goleiro ou goleira. Um recado, o que a pessoa precisa fazer? Qual que é a sua dica para essa pessoa que quer ser goleiro? Eu acho que primeiro, normalmente quem é goleiro gosta do que faz, né? Muita gente pergunta, pô, mas tu com 42 anos, como é que tu tem disposição? Como é que tu tem motivação para vir todo dia treinar? O treinamento de vocês é sacrificante. Para mim não é sacrificante. Pelo contrário. Para mim é um prazer entrar em campo e treinar. Ele fala, pô, mas tu treina em dia de jogo, pô, tu treina depois do jogo. Eu gosto, cara. Eu gosto de treinar. Então... Tá no sangue, né? O que eu posso falar o pessoal desfruta, cara. Desfruta. Se é uma coisa que te faz feliz, desfruta. E aí é de cada um, né? Eu acho que sempre tentar superar os seus limites. Cada dia tentar fazer um treino melhor do que tu fez no dia anterior. Não te conformar, não te satisfazer com o que acontece no dia a dia. Tem que sempre tentar dar um passo à frente. Muito legal, Praz. Muito obrigado. Te agradeço muito mesmo ter disponibilizado esse tempo aí que você está com a tua família para bater um papo com o Papo de Goleiro, para tirar tantas dúvidas aqui da galera, né? E falar tanta coisa bacana. Obrigado de verdade mesmo, viu, Praz? Valeu. Um grande abraço para todo mundo aí. Se cuida. E vamos ver se a gente marca uma matéria lá no Ceará, hein, cara? Vamos. Vem aí curtir uma praia quando acabar essa quarentena aí. Opa, estamos precisando, que eu tô meio branquinho, viu? Valeu, Praz. Um abraço. Valeu, um abraço. Falou. Muito bacana, né, gente? Acredito que vocês tenham gostado. Realmente foi muito legal. Eu sei que muita gente mandou mensagem, mas, poxa, é difícil, não dá. Vocês viram que o papo foi muito dinâmico. O Praz é um cara muito inteligente, é um cara que tem uma cabeça muito diferenciada. E foi uma honra para o Papo de Goleiro conseguir trazer o Fernando Praz, tirar o Fernando Praz um pouquinho da casa dele ali,
na verdade, do momento dele com a família, né? Um momento desse que está tão complicado para todos nós. E ele veio para cá e veio conversar com a gente. Então, agradeço todos vocês também. Queria pedir para quem não segue o Papo de Goleiro ainda, por favor, sigam o Papo de Goleiro. Se inscreve no nosso canal no YouTube, por favor. youtube.com/Papo de Goleiro Oficial. Ajuda a gente, porque a gente quer continuar esse trabalho bacana, trazendo novos goleiros, falando sobre a posição de goleiros, que é sempre muito importante. Tá certo? Grande beijo para todos vocês. Mais uma vez, até amanhã. Amanhã, bate-papo com o Sérgio, goleiro, ex-goleiro do Palmeiras. Fui!